Você está ouvindo Redação Desconecta. Começando mais o Redação Desconecta. Aí sim. Todas as terças, às 8 horas. No Spotify, às 20 horas. No YouTube. Esperamos lá! Muito obrigada. E assim a gente começa mais um Redação Desconecta. Hoje com a participação especial do Matheus. Mateuzinho na área, né? Mateuzinho na área. Pra quem não sabe, Matheus é o nosso mascotinho. E veio aí fazer participação especial hoje, né, Mateuzinho? Veio fazer participação especial com a gente? Então tá bom. Hoje veio falar do disco do Supergrass, filho? Sim. Mostra aí pra nós o disco que a gente veio falar. Sim. Olha aí, né? ó. Isso aí, ó. É? 30 anos, Brody? 30 anos, cara. Tá completando Gente, 30 anos, né? I Should Coco, o nome do disco. I Should Coco. I Should Fala. Coco. Acho do coco. Aí sim. Tá no bom caminho, tá no bom caminho. Que bom, né? Esse aí tá bem. Brody, Britpop em alta. Daqui a pouco chega esses malucos, esse power trio aí, né? Que a gente Cara, nunca tinha visto, na real, no Brasil, né? Chega com Alright, um clipaço da MTV, né? e tem que uma coisa engraçada desse clipe aí que essa música fez parte do trilha sonora de As Patricinhas de Beverly Hills, né? Ah, verdade, cara. Entendeu? Não lembrava. Então, tipo, ela surgiu no Brasil aqui, né? Nesse ano aí, com esse filme aí, era bem conhecido. Cara, é um filme conhecido, né? Essa década aí. E estourou o Supergrass pra cá, que trouxe esse disco aí. Inclusive, não sei se foi 95 ou 96 também. O Supergrass também acabou participando no festival Hollywood Rock, né? Na mesma noite. 96, né? Mesma noite que teve Smashing Pumpkins, The Cure, acho que também tinha na mesma noite aí. Nossa, noite aí, cara. Eu queria estar lá. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara. Que esse início dos anos 90 aí, né? Ele foi uma época, assim, muito, diria, peculiar pra música, né, cara? Principalmente em Manchester, né? Com essa enorme gama de influências que iam se infiltrando na gente, assim, né? Só que, por mais que, por exemplo, no começo aí do Britpop, a gente tinha lá o começo, o Pulp tinha lançado um disco, o Oasis tinha lançado 2 discos já, o Blur também já tinha lançado 2 discos. Daqui a pouco chega Daqui a pouco chega o Supergrass com esse disco aí maravilhoso, que era meio indo contra tudo que o Britpop vinha fazendo, né? Era uma coisa assim mais influenciada pelos Kings, um pouco mais punk, diria, né, cara? Mais despojada, enfim. E umas letrinhas mais simplórias, se for ver, né? Vou pegar o ônibus, vou pra não sei onde, entendeu? Tipo assim, cotidiano do dia a dia, né? Eu acho que é isso que deixa o disco legal. E a gente vai falar sobre ele aí hoje, cara. Massa demais! E hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Virgílio. Tá sempre aí, meu. Quando fala em boa música, ele aparece, né? Tô aí de novo. Inclusive, foi sugestão do próprio fazer esse episódio de hoje. Olha! Né? Esse e um próximo aí que eu tô sabendo já. Spoiler. Mais um aí na sequência. Tem que dar. Virgílio, nessa época, quando saiu esse disco do Supergrass, tu tem lembrança disso ou foi ouvir ele anos depois? Cara, tu sabe que, bom, eu sou do glorioso ano de 84, né? Então eu era bem molequinho, 95, mas a minha primeira lembrança já é bem ali naquela época, porque na época CD era um formato que estava super popular, né? Então as pessoas começavam a comprar, assim, eu lembro que nessa época... E quem tá aqui, assim, para falar de música e ter essa relação com música um pouquinho diferente, assim, que se dedica um pouco mais, vai lembrando dessas coisas, né? Então, tipo, eu lembro que lá em casa, meus pais tinham comprado um radinho pequenininho, assim, e rolava muito aquelas promos de CD, aquelas coletâneas, assim. Não era nem a trilha da novela, era uma coletânea, assim, que saía. Então, tipo, eu lembro bem que eu ouvi eles num CD chamado Planet Hits,
volume 2. Olha aí. Bem lembrado. Que era aqueles que depois ia pro Balaião, né? Com desconto, assim. E eu lembro bem que me marcou muito esse disco, que ele tinha Alright, do Supergrass, e tinha Evidence, do Faith No More, que casualmente fez 30 anos agora, há poucos dias atrás. Eu até escrevi aí por um tal de Desconecta aí, sobre esse disco aí também. Tem um textinho lá. King for a Day, né? E isso, do King for a Day, que é de 95. Então tinha Queen, tinha outras coisas ali. Mas essas duas me marcaram bastante. Tanto a Alright, Supergrass, como a Evidence, do Faith No More. E aí, claro, na época eu não cheguei a pegar o disco deles, esse disco. Eu fui pegar acho que uns 2, 3 anos depois, que eu já tava mais nessa busca, assim, já comecei a comprar mais uns discos e tal. Então, e as coisas, não é papo, assim, de tiozinho chato, mas tem a impressão que perdurava um pouquinho mais, assim, né? Tipo, 3 anos depois ainda era muito recente, assim, vamos dizer. Total. Total. Hoje daqui uns meses já passou, né? Então já era, né? Então, mas cada tempo com a sua particularidade, né? E depois fui pegando os outros. Assim, eu não tenho nada físico, mas eu vi toda a discografia, o resto da discografia deles, assim. Eu acho que eles só evoluíram, né? Ao longo do tempo. E, cresceram, né? Porque eles eram muito moleques, né? Mas é um descasso já, desde o início eles já chegam chutando a porta, assim, né? Isso aí. Ô, Brody, tu falou que os caras, né, assim, a gente tava falando do Britpop no auge, né, e tu comentou que, pô, os caras chegaram com o pé na porta, assim, né, diferenças musicais. Eu ainda sinto um pouco de Britpop, mas talvez um Britpop mais ancestral, né, que é o tal do Mood, né, assim, a gente pega... Mod, né? Mod. A gente pega o Weller, como é que é lá, o Paul Weller, né? E a banda dele, né? A gente percebe muita referência desses caras, eu acho que pela pegada meio não digo punk, né? Mas pela energia que eles tinham, né? Sim, isso mesmo, cara. Fora isso também... Tchau, Desconectors. Tchau, Desconectors. Que fera. Mas fora isso também, eu li uma entrevista da banda, de 96, acho que o Resgatado, não sei, enfim. Onde o Gas Combs fala que no começo, além de tudo isso, eles tinham uma influência muito forte de... Cara, é que todo mundo da Inglaterra tem influência dos Beatles e dos Kinks, né, cara? Não tem como dizer não, né? Então eles também têm isso. Se você ouvir assim, pô, pra mim, aqui nitidamente tem uma música que poderia ser uma música de qualquer disco dos Beatles, assim, sabe? Eu já vou falar qual que é Solfa of My Lethargy. Cara, aquilo ali, assim, parece que foi escrito pelo Paul McCartney, cara. O jeito de cantar, o jeito de fazer, sabe? Então, tipo assim, você consegue ver essas influências, né? Mas você vê, além de tudo isso, você consegue ver pitadas do The Who, você consegue ver pitadas essas bandas um pouco mais novas, né? Como se for Paul Weller, enfim, essa celeuma toda aí. E é isso que faz o disco, né, cara? Mas é uma banda que eu acho que ela já tinha, assim, muito bem definido o que ela queria fazer, entendeu? Não era uma banda querendo se encontrar, como algumas bandas que a gente vê aí, por exemplo, um Greta Van Fleet, ou, por exemplo, Rival Souls no começo, né? Estavam procurando seu caminho, assim. Não, já desde o começo já sabiam o que eles queriam, né, cara? E, pô, vale relembrar, né? O Gas Combs tinha só 18 anos quando gravou esse disco, então, tipo... Caralho! Cara! Imagina o cara chegando lá no predinho da EMI, lá, cara, nas escadarias, o cara... olhando a escada e falando assim, cara, os Beatles passaram por aqui, bicho, eu tô aqui assinando com eles, que é um parlofone, sei lá. Massa, né? Que loucura. Esse é um outro ponto importante, né? A questão do selo, né? Ah, sim, Porra. Ok, a gente vivia uma época de vacas gordas, digamos assim, do rock inglês, né? Sim. Nesse meio tempo aí, né, surgiu, entre aspas, né? A gente tem o Pulp, que é mais antigo, a gente tem o próprio Britpop aí com o Blur, com o Oasis, né? Tem... Como é que é o nome daquela outra banda que é bem famosa, que a gente até tava falando hoje no grupo lá? Sweet, isso aí. A gente tem várias outras bandas que, ok, né, não nasceram em 95, né, não é que nem eles que nasceram em 95, mas faziam parte de uma mesma safra, de uma mesma geração
mesmo que tenham chego um pouco antes. Né? Sim. E a gente pega um som desses moleques de 18 anos aí, né, até 20, e os caras chegaram realmente mostrando uma maturidade como poucas bandas chegaram aí nessa época, né? E cara, eu tava pensando hoje até, é engraçado como, eu acho que até ali os anos 2000, pelo menos isso, mas um movimento, assim, da cultura pop, assim, que ganha um destaque maior, assim, ele, depois que ele decai um pouco e some, assim, vem um outro que é uma resposta direta àquele, assim, e eu tava viajando nisso, porque, por exemplo, a gente tava acostumado, e hoje mesmo eu tava lendo até um texto do Marcelo aí sobre o Len Stanley, né, sobre os últimos dias dele e tal, e a gente vinha na primeira metade dos anos 90, o que tinha mais destaque era o grunge. Uhum. E era era um clima muito triste, depressivo, e os caras falando sobre os problemas deles com drogas, todos eles praticamente, né, os frontmans ali tiveram problema com drogas, né? E aí tu corta ali para 94, o Oasis vem já falando num outro clima, né? É uma coisa já alto astral, já, né? A primeira música do primeiro disco do Oasis é... Hedonista, é o Rock and Roll Star, né? E tal. É isso aí. E o Supergrass é uma consequência direta disso aí, né? Porque é um disco... Esse primeiro disco é um disco, assim, claro, tem as baladas ali que ficam mais pro final do disco, mas ele é um disco alto astral, vamos dizer assim, né? Total. É um disco pra cima, assim, um disco que fala de coisas, como o Brody falou, de coisas mundanas, assim, coisas do dia a dia, coisas de moleque, né? Coisas divertidas e tal, assim, não é um disco... Sai muito daquele clima que vinha antes, né, do grunge, assim, então é sempre isso, né? Uma coisa começa a ter uma projeção em resposta àquilo que rolava antes, né? Muito louco isso. Verdade. É bem assim. Inclusive, isso influenciou os sons aqui do Sul, né? A gente pega aí Cachorro Grande, né? Eu ia falar, cara, esse disco aqui tem assim, uma influência... Meu, se colocar letras em português, é os Cachorro Grande, cara. Fecheclers, né? Fecheclers, Mas o Cachorro Grande, eu acho que até tem amizade, porque eles depois vão tocar num Campari Rock, né? Uns anos depois, o Supergrass. O Grande gosta bastante de Campari. Eu gosto bastante de Campari. Bebida de tiozão. Fora do Campari aí, ó. E o Cachorro Grande tocou junto. E aí tem um lance do irmão do Gas Cumbs ter vindo morar no Brasil, tocou com eles. Caralho, não sabia dessa história, mano. Gravou mesmo? Gravou, né? Eu não sei qual deles que ele faz participação, não sei se ele grava todo o disco ou algumas músicas, assim, ele grava. Não sei se é aquele disco eletrônico ou se é um antes ali, é um desses aí, cara, que ele grava. Costa do Marfim. O Costa do Marfim, eu não sei se é mais eletrônico, né? Não, tem aquele antes desse que é uma capa Electromod. É um desses aí, cara. Posso estar até falando uma bobagem, mas sim, ele chegou a gravar alguma coisa com eles. Até saiu. Não, saiu em turnê, eu acho que não, porque daí era o Pedro, né? O Pedro Pelotas, que é o principal ali. Nunca deixou de fazer tour, enfim. Mas é uma influência total, assim, cara. O Beto Bruno é assumido, né? Bom, o timbre de guitarra, né, cara? Lose It, se você ouvir Lose It, você vai falar assim, não, isso aí é Cachorro Grande total, cara. Lose It. É a bateria, a guitarra, o baixo, tudo igual, cara. Os timbres, tudo. Puro. É verdade, cara. É muito isso mesmo. Vocal, né? O jeito de cantar do Beto também, né? Total. Quando o Beto cantava bem. Ele canta bem, né? Mas é que agora ele tá assim, um pouco acima do peso, daí ele tá mais grave, a idade chega pra todos. Nessa época ele era mais novo também, né? Então ele conseguia alcançar esses agudos melhores. Desculpa aí, Beto, pessoal, brincadeira. Ele vai me xingar depois, vai me chamar no WhatsApp, você vai me xingar. E o que tem de música massa nesse disco, né? Assim, nós tava falando da idade dos caras, né? Tipo assim, fazia muito tempo que eu não tinha parado para ouvir esse disco, né? Resolvi ouvir aí por causa dessa semana que a gente ia gravar. E me espantou que All Right é a mais chata, né?
Manjada demais já, né? É porque cansou, né? É porque cansou, né? Cansou. Ela cansa, mas pode falar. Confesso que eu ouvi hoje o disco e eu pulei ela. Porque, tipo assim, por melhor que ela seja, eu não preciso mais ouvir ela. Ela já tá gravada. Já sabe, né? Não tem mais. Mas essa trinca que tem aí, né, com a Alright, Lose It e Lenny, tipo, é demais, cara. Baita trinca, assim. Apesar de que Alright é uma música que, né, não vou dizer dispensável, mas é uma música que a gente já tá tão acostumado que foi... Lógico, acho que para nós três que foi a primeira música deles que ouvimos, né? Sim. Isso em 95, 96, nós estamos em 2025. Então, 30 anos aí para trás, a gente acaba tendo um pouco de cansaço, assim. Isso. Mas, cara, para mim, Sofa é incrível, cara. Como é que pode os caras com 18 anos fazer um som assim? Tá louco, é muito. Eu acho que, salvo engano, é a música mais longa que tem no disco, que ela... As outras são aquela coisa, assim, mais punk, assim, rápidas e tal. E ela acho que, assim, ela estica um pouquinho mais, né? Passa dos 5 minutos ali, vai além. Eu acho que é isso, isso aí. Quase 6,5. Pois tu vê, passa dos 6, né? Tá certo. Bom, mas a gente falou das influências deles na galera dos anos 2000 aqui no Sul, né? Cachorro Grande, né? Própria Feixe Eclairs. Um pouco de Hellis Pública, né? Assim, não tanto, mas também puxa. Mas também, cara, tem uma outra banda que, ouvindo aqui, me lembrei muito da energia dessa parada meio jam, né? The Jam, né? Que é a banda do Paul Weller aí, né? Uhum. É o The Hives, né, cara? Essa cena ali, né, que iniciou nos anos 2000 também, gringa, né, o The Hives é da Suécia, né, se não me engano. Mas várias bandas garageiras nasceram nesse mesmo ambiente, assim, né, e tu percebe que tem um pouco ali, né, de principalmente se tu ouve a primeira faixa, I'd Like to Know, né, que é uma pega... Tu pega aquele clima meio... bem punk, né? Um proto-punk, talvez, né? Proto-punk, pô. Ele é como se fosse um proto-punk mesmo, realmente. Não chega a ter o peso do que Isso. depois a gente foi entender como sonoridade punk mesmo, né? Ele é um pouco menos pesado, mas... E até tu tava falando aí no Paul Weller, e, cara, eu falo em Paul Weller, eu lembro, assim, The Jam mesmo, eu lembro sempre dessa coisa, da diferença de público, assim, entre essas bandas, o que eles conseguem alcançar de público na região deles, no país deles, na Grã-Bretanha, de modo geral, na Europa, enfim, e a dificuldade para entrar nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu tava lembrando uma outra memória minha, aí já mais velho. Eu um dia tava na casa de um amigo meu e a gente tava vendo o MTV, mas já nesse período, os últimos anos ali da MTV antiga, né? Não essa que tá aí hoje. E tava rolando um programa que era da MTV americana. E era sobre One Hit Wonders. Uhum. E aí, cara, tinha lá o New Radicals, o Semisonic, eu não sei quem. E daqui a pouco eles puxam o Alright do Supergrass. E, cara, depois eu pensando assim, claro, faz sentido para um americano achar que aquela banda é uma banda de um hit só e tal. Muito. Mas ali, àquela altura, eu já tinha escutado os outros discos e, tipo, essa ideia de One Hit Wonder meio que tu pega meio que uma pecha de que é uma banda que não tem uma discografia, assim, muito consistente, né? Sim. E, cara, a discografia deles é muito boa, e eles tiveram toda uma carreira super relevante para além da música, né? Mas nos Estados Unidos, tu vê, né? Pra MTV dos Estados Unidos, eles eram aqueles caras daquela música só, né? Mas eu acho que até no Brasil, Virgílio, eu acho que pegou muito, assim, né? Eu me lembro que eu tava no segundo grau nessa época, a galera comprou o disco, o CDzinho, né? Sim. Pra ouvir Alright, tá ligado? Tipo assim, aquela música que vai além da galera que gosta de rock, né? Isso, exatamente. Saiu da bolha, assim, né? Exato, exatamente, esse é o termo, né? Assim, galera que gosta de pop abraçou a música e abraçou a banda por causa disso, assim, né? O Spin Doctors lá também, Isso. no início dos anos 2000, dos anos 90, né?
que tem um ou dois discos depois, ou é anterior, enfim, que tem é bem massa, mas não cativa, né, aquela massa, né? Isso aí. É porque eu acho que isso quando você fala em One Hit Wonder, cara, eu acho que existem essas bandas que sim, lançaram apenas uma música de sucesso e depois não conseguiram mais fazer nada parecido, assim, daí acaba no ostracismo, né? New Radicals é uma, Porno Blondes é outra, tem várias aí. Spin Doctors também, né? Então, mas o Spin Doctors, assim, cara, eu acho que ele foi a carreira deles, o Spin Doctors, o Semisonic também, né? Pô, o Semisonic lançou um disco muito bom ano passado, cara, bem legal mesmo, assim. Mas eles ficam ofuscados por causa dessa música, né? Eles sempre vão ser lembrados por aquela música lá, então, tipo assim, a galera não quer conhecer outras, ou não se deu, por exemplo, ao trabalho de conhecer outras, né? Fica presa só naquela, fala, mano, só tem essa, e tipo, sei lá, os Spin Doctors tem quantos discos lançados, né? Não que seja uma banda boa, excelente, enfim, mas também não que seja uma banda péssima ou ruim, entende? Isso. Mas ele, se você parar pra ouvir, vai ter coisas boas ali no meio, né, cara? Eu acho também que teve um outro detalhe no meio aí, que estragou, principalmente no Brasil, tô falando agora de Spin Doctors, né, cara? Foi a escolha deles para tocar no show que o Rolling Stones fez no Brasil em 93, acho que foi. Daí tinha a abertura era Spin Doctors, era Rita Lee, Barão Vermelho, daí o Rolling Stones. Cara, o que o Spin Doctors está fazendo ali no meio, né? Então a galera fala assim, entendeu? Tipo, uma peça, algumas escolhas mal acertadas, né? Então acabam ocasionando isso também, entendeu? Talvez tivesse colocado para abrir, sei lá, cara, qualquer outra banda. Abrir o próprio Supergrass, abrir o Smashing Pumpkins, qualquer outra banda, entende? Já seria bem mais... Talvez teria um outro caminho aí. Mas tu vê que o Supergrass é daquelas bandas que, lá, se tu for pegar daí no local de origem deles, aí é outra coisa, né? Claro, eles não vou dizer que eles eram enormes, gigantescos e tal, mas eles têm uma carreira bem consistente, tem um público bacana, né? E tiveram um histórico de singles dos outros discos e tal, que eu acho que em uma certa medida na Inglaterra e outros países ali da Europa e tal. Aí sim, segue tendo uma projeção, não é uma coisa de ser um One Hit Wonder, né? O One Hit Wonder lá pro americano, pro brasileiro, mas lá na terra deles não, né, cara? É outra coisa, né? É isso aí, cara. E tava vendo aqui, eu sempre pego ali pra pesquisar no 1001 discos ali, né? Sim. E tem os dois primeiros, tem esse e tem o segundo disco no 1001 ali. E fala que na época ali, com o sucesso deles lá, na Inglaterra, e como eles eram uns moleques, assim, muito carismáticos e tal, os caras chegaram a propor pra eles fazer um programa de TV, tipo o Monks da vida, assim, sabe? Uhum. Porque eles eram umas figuraças, assim, né? Eram engraçados muito. E tal. E daí diz que eles não aceitaram. Uma pena, doido, né, cara? Porque tu pegar o Wright, tu percebe que eles são figuraças, né? Assim, são feitos pra televisão, né? Exatamente, vai saber, né, como é que podia ter sido isso aí, né? Os caras têm uma expressão muito boa pra TV, né? Assim, se comportam... normalmente é o comportamento dos caras... São uns caras com uma vibe boa, né? Eu tava vendo, cara, o último disco deles de estúdio foi de 2008, o Diamond Hoo-Ha, ou Yu-Ha. Fraquinho. Fraquinho? É que tu falou da continuação da carreira deles, cara. Eu confesso que eu acabei nesse disco, assim, de uma certa forma, né? Porque, pô, depois de 2005, a gente teve uma avalanche de descassos aí até de 2005 não, de 95 a gente teve uma avalanche de descassos até o ano 2000 aí, né? Principalmente no Britpop aí, né? Muita coisa boa, né? E eles meio que acabaram, acho que não é que ficaram pra trás, eu acho que eles ficaram no círculo local da banda, né? Eu acho que tu colocou muito bem, assim, né? É uma banda que tem um público local muito forte, né? Isso. E aí não desenvolveram muito a carreira internacional, né? Cara, e eu tava lembrando, óbvio, porque daí, assim, o que acontece agora, né? Fora o disco tá fazendo 30 anos, e eles estão saindo em turnê pra tocar esse primeiro disco inteiro. E vai rolar esse show no Brasil em agosto, né? Que tu vai ir?
Vai fazer essa cobertura pra nós. Vou, a princípio, tô tentando aí, tô acertando os últimos detalhes aí pra ver se vou estar lá. Foda que é só em São Paulo, né? Show único. Show único São Paulo, isso aí. E aí, só que daí eu tava vendo no Setlist FM lá, o que eles tocavam pra além do disco, né? E aí eles tocam o disco inteiro no começo do show, na sequência. E aí, o segundo disco, eles tocam quase que a metade do disco. Olha aí. Que é os dois melhores. Eles tocam entre 5 e 6 músicas do segundo disco, eles tocam depois, na sequência também. Que é um disco que eu acho que supera muito aquele lance do, né, síndrome do segundo disco e tal. O disco é incrível, assim, também. Muito bom. Não à toa ele também tá, né, no 1001 ali, que eu falei, no 1001 discos. E aí depois, assim, eles tocam uma música de cada disco só. Depois desses dois. E aí tem o lance, assim, eles têm um disco glam, que é o Life on Other Planets, que é muito bom também, mas daí eu acho que já não tem tanto o hype deles, já meio que tinha, né? E foge da proposta inicial também, dá uma diferenciada na música, né? Isso. Eles têm, na verdade, eles têm o disco que chama 3, o terceiro disco, que tem Pumping on Stereo, que eles tocam. Daí vem esse, que é o disco glam deles. E aí depois eles lançam um disco, que eu acho que esse disco eu acho muito bom, mas vi muito pouca gente falando na época, que é um disco meio folk deles. Caralho. Que é o disco de 2005, que é Road to Ruin, o nome do disco. Eu acho bem bom esse disco aí. Eu acho muito... Estão vestidos assim de... Bem baixão, acústico, estão na frente de um celeiro, parece, né? É isso aí, né? Esse aí eu acho que esse é uma estrada. É uma estrada com uma estrada. Arcos. É uma estrada. Mas esse Road to Ruin, esse aí é bom mesmo, cara. É um disco mais desplugado, né? Isso, bem intimista, assim, uma coisa bem diferente. Se for comparar com eles no primeiro disco, é outra coisa totalmente diferente. Outra vibe, né? E eu acho que a galera, não sei como é que foi a recepção do disco na época, eu acho que de repente os fãs não entenderam muito. Daí eles vêm com esse último pra meio que tentar voltar, sabe aquela coisa assim, volta às raízes e tal, mas aí não vingou mais, assim, acho que o único disco que eu acho fraco deles mesmo é o último, que é o Diamond Hi-Ha. Hu-Ha. Esse eu acho fraco, assim, mas de resto, pra mim, vale qualquer um. Eu acho muito consistente a carreira deles, assim. Eles vão tentando essas mudanças, né? O terceiro é um pouquinho mais pesado, aí vem esse disco glam, vem um disco mais folk, mas pra mim funciona tudo, assim. Eu acho que também, quando uma banda faz muito sucesso numa faixa como a Right, né? Assim, e o sucesso, eu nem tô dizendo o sucesso regional, né? Mas o sucesso mundial, né? A banda que ela pega muito, né? O Spin Doctors, né? Naquela faixa que é muito conhecida. O próprio... como é que é o nome daquele cara que parecia o Kurt Cobain com um cabelinho meio rasta, assim? O Counting Crows? Não, é Counting Crows? Não, o outro, aquela outra banda que era parecida com Counting Crows. Como é que é o nome, Bruno? Hootie and the Blowfish? Não, o cara parecia o Kurt Cobain, só que ele tinha um cabelinho meio rasta. Não, peraí. Mas acho que é o Counting Crows, sim. Será? Não é o Counting Crows, é um outro cara. Que fez um puta sucesso com uma música lá. Eu acho que estourou em algum filme e depois, né, estourou em clipe. É difícil tu conseguir organizar as ideias para os próximos álbuns, assim, né? Assim, tu pega uns moleques, 18 anos, né, 20 anos, daqui a pouco tu estoura mundialmente. E aí o que tu faz depois, né? É complexo, né? Eu acho que eles vão muito bem nessa, assim. Só que o problema é aquilo. É o público que vai ficar esperando eternamente aquele primeiro disco ali de novo. A expectativa é mãe da merda, né? Sabe? Então, assim, eles vão ficar esperando uma repetição daquilo ali. E não foi para o lado que os caras foram, né? Eles foram pro lado mais difícil que é... Sabe? Eles vão... O segundo disco... É o lado natural deles, até porque o disco não é alright, né, meu? Não, exato. O disco ele é muito mais complexo, né, assim, em termos de melodias. Ok, as letras são mais hediondas, mais bobinhas, entre aspas, mas musicalmente os caras são super maduros para 18 anos, 20 anos aí, né? Exatamente. A Shure Coco, você sabe o que quer dizer essa gíria? É uma gíria, cara. Fui descobrir também fazendo pesquisa aqui, cara.
é uma gíria que rima com Cockney, que eu não sei o que quer dizer, mas que a ideia final é eu deveria pensar assim. I should coco, né? Eu deveria imaginar que fosse isso, né? Não fazia nem ideia. Cockney. Cockney, o que eu lembro é tipo um tipo de sotaque que tem lá, né? Ah, pode crer. Que é os caras do Oasis também, que é aquele sotaque do norte, tu não entende nada que os caras estão falando. Tu vai ver a entrevista dos caras, é impossível, né, meu? Se não tem uma legenda naquilo ali. Pior que eu vi o Leme. Pior que eu vi o Ozzy. O Ozzy também é horrível, não dá pra entender nada com os caras. Cockney, cara, é a mulher do Kurt Cobain, Cockney Love. Pronto, tchau. Fim. Mas cara, e na Inglaterra é muito incrível isso, né? Apesar da Inglaterra não ser uma das coisas, um dos países maiores do mundo, assim, a diferenciação regional é muito grande. Né? Tu pegar Reino Unido, então nem se fala, né? Aí tu vai, né? Irlanda, Escócia, né? Cada um tem isso. Mas a Inglaterra por si só, né? Manchester, né? Eu acho que o outro programa que a gente fez junto aí, um dos podcasts que a gente fez junto aí, né, Vigílio? A gente falou sobre Manchester. Era do segundo disco do Smiths, né? Aí entra nessa... Dos Schmitz. Os Silvas. Cara, você tem a impressão também que essa capa aqui não lembra um pouco vocês da capa do King Crimson? Daquele disco do primeiro do álbum? Aquele o King Crimson lá, o Crimson King. In the Court of Crimson Cream. Agora que tu falou, eu tô pensando nisso. Eu não tinha... parecido, aí tu abre aqui, ó. Eu não tinha pensado, comecei a pensar nisso hoje. Ali tem uma... Acho que foi involuntário, né? Mas me lembra um pouco, assim. Só capa, porque o som não tem nada a ver, né? E o encarte dessa edição, meu Deus, né? Não tem nada. É só uma ampliação, assim, Eu acho que, cara, sim, pela referência master aí do The Court of the King Cream, enfim, não me lembro mais o nome disso. Court of Shrines. Vou falar igual o Oz agora. Mas, cara, eu acho que ele vai muito além, eu acho que ele lembra um pouco de pop art, né? Principalmente se tu pega elementos específicos, assim, né, em detalhes, né? Pega o detalhe das paradas, assim, né? Então acho que tem um pouco de Andy Warhol nessa parada. Tem, é verdade. Eu também acho. Era nas referências. E eu tava vendo aqui, cara, eu comprei esse meu CD, sei lá, deve fazer 1 ano no máximo, e aí vocês estavam falando de 96, e olha o que eu achei aqui, até mostrei na tela antes, mano. Pois é. Isso aqui eu acho que ou é a propaganda do show de 96. Eles tocaram no Brasil em 96? Sim, tocaram Hollywood Rock. Então eu acho que é isso, cara. Rio de Janeiro, São Paulo, estádio do Pacaembu, Praça da Apoteose. É isso aí. O cara guardou, tirou um Xerox, uma fotocópia, né? Xerox é a marca. Uma fotocópia e colocou dentro do encarte, eu fui ver agora, cara. Eu tinha essa mania de botar os ingressos dentro do CD também. Ele mimeografou o negócio. Mas tu é velho, hein, Brody? Se você lembrou, você também sabe que é. Não, é que minha mãe me contava essa história. Tá bom. Vai nessa. Ó, dia 24/1, Rio de Janeiro. Não, 27/1, Rio de Janeiro, e 28/1. Claro que não é as mesmas bandas, mas dia 24/1 tocou The Cure, Smashing Pumpkins, White Zombie, Supergrass e Pato Fu. O Pato Fu meio perdido nesse line-up, assim, tipo Carlinhos Brau tocando no... Mas, viu, nesse ano aí também teve o Page Plant, né, cara? Page Plant. Pode... Sim, foi a segunda noite, dia 27, Page Plant. Black Rose tocou aí. Na mesma noite também. Urge Overkill, quem é que se lembra do Urge Overkill? Sim. É a versãozinha, né? You'll be your one. Pulp Fiction, cara. Bush também. Mas,
Deixa eu defender o Pato Fu aqui, que eu também gosto. Eu gosto de espalhar a palavra do Pato Fu. O Pato Fu tem seus momentos meio malucos, né? Às vezes, né? Sim, o eu acho que especialmente em 96. Eu acho que em 96, especialmente, eles ainda eram bem doidinhos. Não, e aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ó, todas as bandas que finalizaram esse festival, cara, foram brasileiras. A primeira noite que teve o Supergrass aí foi o Pato Fu. A segunda noite foi o Raimundos. Teve o Bush, Overkill, Urge Overkill, Bush e Raimundos, né? Finalizando a noite no dia 27. E no dia 28, teve... Olha que loucura, meu. Gil e... Gil e alguma coisa. Que não dá pra... Gil e convidados. Gil, né? O segundo nome não dá pra ler, né? Não com meus óculos. Teve Steel Pulse, Cidade Negra e Chico Sainz, cara, em Nação Zumbi. Mas, olha só, falou em Chico Sainz, Nação Zumbi, eu tava aqui vendo esse segundo show deles no Brasil, enquanto falava, foi 10 anos depois, que foi em 2006, Campari Rock. Quem é que tocou? Valverdes. Olha só. Cachorro Grande, Ira, Mission of Burma. Nossa, mas é muito bom, velho. Nação Zumbi e Supergrass. Pô, tu vê aí que só loucura, Nação Zumbi, né? Sim. Sem o Chico Sainz, né? 10 anos depois que o cara morreu, também não dava pro cara ressuscitar, né? Não dava. Onde é que foi? Numa Hotel Fazenda em Atibaia. Foi esse. Ainda não tinha holograma. Até tinha, mas não com essa perfeição, né? Nem inteligência artificial, até. Outros tempos. Né? Outros tempos. Tu vê que loucura, né, cara? Um disco de 95, meu. Pô, eu me lembro muito desse disco, porque, assim, na minha galera, a gente ouvia muito esse, que era uma galera mais pop, né? Eu confesso que nessa época eu era metalúrgico, né? Gostava muito de metal. Sim. Né? E aí, mas estava começando a flertar com rock alternativo, essas paradas assim. Eu ouvia muito Pixies. E a gente ouvia muito do Lich. Dos Pixies, que não é de 95, não, né? O do Lich é 91, né? Não, é 89. Não, peraí. Do Little, né? Do Lich, do Little, desculpa. Do Little é porque tem o Surfer Rosa, que é ali no final dos anos 80. E o do Little de 89, né? De 89. 89. 89. Mas a galera começou a conhecer ali muito do Pixies nessa época também, assim, né? A minha geração, pelo menos, né? Porque a gente tem que lembrar, né, meu, que 90 e poucos a gente não tinha uma internet tão avançada como é hoje, né? O cara solta qualquer coisa lá, Gangnam Style, nos anos 2000 e alguma coisa. Soltou lá na Coreia e já estourou aqui no Brasil, tá ligado? Exato. Né? E isso nós estamos falando em 95. Então, assim, até o rock alternativo ganhar força aqui no Brasil inteiro e no Sul, que é muito longe das capitais, como diria os nossos amigos do Hawaii Engineers. Mas é como eu falei, cara, eu devo ter comprado esse CD aqui em 98. E, tipo, porque eu já conhecia o Right, lá daquele outra coletâneazinha lá, o Pau de Sebo da era do CD lá. E era uma coisa ainda... Claro, não era uma banda popular, assim, mas era uma coisa que tava rolando ainda, eles já tinham lançado o segundo disco e tal. Então tu conseguia pegar aquilo ainda como se fosse uma coisa atual, né? E... né? Tu ainda não tinha o acesso, era pelo CD mesmo, né? Sim, total, era a mídia da época. É isso aí, a mídia da época. Ô, Brody, nessa época tu trabalhava na loja de CDs aí? Sim, 96, cara. Foi o ano que eu trabalhei lá, 96, 97, acho. Tinha muita procura por esse disco chileno? Tem lembrança disso, né? Tenho lembrança da capa, até do lugarzinho onde ele tava, assim, porque eles trabalhavam em loja de disco e CD. Tem o balcão do meio, que tem tudo ali separado. De um lado tinha música nacional, sei lá, MPB, jazz, e Ray Conniff, essas coisas. Tem música internacional. E do lado do caixa, assim, tinha uma prateleira, até era um disco de cada, assim, que eram os discos mais vendidos, eram os discos mais procurados e tal, e o Supergrass era um deles, assim. Ele ficava bem no meio, assim.
Você chegava na loja, assim, você já dava de cara com ele assim, ó. Entendeu? Estrategicamente colocado. Coisas de venda, né? Ponto de venda. Eu lembro dele, gôndolas. Cara. Ah, essas gôndolas. Isso mesmo. E aí, eu me lembro dele, cara. Mas naquela época não foi, assim, um disco que me chamou muita atenção. O resto das músicas, eu digo, tá? Uhum. Porque meu estilo ainda era outro, parecido com o teu, assim, né, cara? Ainda ouvia muito metal, eu tava numa fase querendo completar a minha discografia do Iron Maiden, do Metallica e outras bandas. Mas eu já conhecia o Right, né, cara? Então, tipo, tocava direto, assim, a galera vinha pra gravar fita, né? Naquela época eu não gravava CD ainda, pedia pra gravar fita cassete, né? Grava aí pra mim. Aí, às vezes, tinha que deixar rodando. Porque isso acontece, essa história, vários discos foram assim, né? Mas não era um disco que me chamava muita atenção, assim, nessa época. Eu achava uma capa esquisita, né, cara, na época. E pra você ter uma ideia, eu comprei esse disco, cara, eu acho que se não foi no ano passado, foi no finalzinho do ano retrasado que chegou pra mim, assim. Pra você ver quanto tempo eu demorei pra tê-lo em mídia física, né? E agora, assim, mas que isso, cara, é que depois que eu comecei a curtir o rock inglês, né? Eu não falo Britpop, eu falo rock inglês, que daí tem todas as suas vertentes, né? O Supergrass tá aí no meio, então faz 3 semanas que tá rodando no carro disso. Agora eu vou dar uma folga pra ele, que eu vou ter que ouvir o outro, né? Semana que vem. Tu tem o segundo aí? O outro que tu tem é o segundo? Não, disco. Eu tenho esse e tenho uma coletânea. Ah, tá. Tem só esses dois, Tem só esses dois. O segundo até uma hora que eu achar aí eu vou pegar, porque eu acho que é o do celeiro, né? Que é o que o Brody falou que era do celeiro. Exatamente. In It for the Money. In It for the Money, Tamo nessa pela grana. E tipo, é isso que é o legal da banda, porque eles têm essa coisa do humor, que o Marcelo bem falou que eu acho que o rock gaúcho pegou muito, assim. Mas o segundo disco eles já vão evoluindo, assim, na sonoridade. Eu acho que muito da música que o Brody falou ali, a Sofa ali, que é bem psicodélica, assim, uma coisa meio Beatles, eles já levam pro segundo disco e tal. O som fica mais variado, mas eles mantêm essa coisa do bom humor, assim, sabe? Eles não tem aquela coisa, amadurecemos como banda, vamos tratar de coisas sérias. Vamos ser sérios, né? Vamos ser sérios. Acaba acontecendo num outro momento, né? Mas ali no segundo disco eles ainda seguem, assim, com as bobeiras deles. Assim. Agora a gente cresceu, só vai tocar jazz. 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 Músicas favoritas do disco aí, pra gente dar uma finalizada aí no papo de hoje. Pô, é um disco que tem 13 músicas, né, cara? E as músicas tem entre 2, né? A maiorzinha aí tem 6 e 15, a segunda maior tem 4 e 3, que é a primeira. Eu vou de Man Size Rooster, que é a terceira faixa. Gosto dessa bateria. Sim. A minha preferida desse disco hoje. Amanhã já pode ser outra. Isso, hoje. Mas nesse momento aqui que nós estamos falando, pra mim é a Sofa. Sofa pra mim é a música mais legal. Sofa e Lose It. Lose It é porque assim, cara. A Sofa que é meio Beatles, né? Eu tive banda. Eu toquei numa banda que nós começamos a tocar. Nós tocávamos All Right. E antes da pandemia, a gente tinha montado uma outra banda, que daí era tipo um super grupo, assim, sabe? Era o cara que tocou numa banda X lá de Curitiba, outra que lá do X de Moarama, e tá todo mundo morando por aqui. E a gente se reuniu, vamos fazer um som, assim, era muita loucura. E a gente tocava All Right e tocava Lene. Lene também é massa, cara. 25 minutos de introdução pra tocar 1 minuto e meio de música, né, cara? Mas era massa, assim, a gente curtia esses dois sons assim. Mas Lose It e pra mim Sofa são as minhas preferidas desse disco. Pô, a Lose It me lembra muito The Hives, cara. Total. É verdade. Também, bem lembrado. O Brody falou na música, era até hoje, talvez, que eu ouvi hoje de novo o disco. Até o Brody dizer que era dele. Não, a minha preferida é Lene. Por muito tempo era Lene. Porque eu gosto que entra uma percussão doida ali no final, assim, do meio pro fim, assim. Ela fica bem maluca, assim. Por muito tempo eu gostava mais dela, assim.
Mas hoje eu ouvindo, e lá no fim tem as baladas, né? Que daí tem 3 baladas na sequência, praticamente, né? E aí, pra mim, ela não é tão, assim, psicodélica quanto Soulful, mas Time, tem um solo de gaita ali no fim. É muito massa. Eu acho muito massa a música. Pra mim, hoje, assim, eu vi hoje, antes da gente gravar aqui, e foi a que bateu mais, assim, especialmente essa parte do solo de gaita, assim, no final. Hoje é a minha preferida, talvez. Shout. É a Time to Go ou a Time? Time. Time, que é a 11ª. A Time to Go é a última, acho que é meio acústica, assim. Né? É só uma, tipo, vinhetinha, né? Isso. Meio, uma coisa mesmo. Parece uma coisa meio... Essa Time parece uma coisa meio... John Lennon, assim, solo, né? Uma coisa meio rock blues, assim, né? É bem... Essa aí, né? Essa aí, né? Bebeu muito na fonte do Lennon, né? É verdade. Não tem como dizer, como eu falei no começo, né, cara? Beatles tá aí pra todos. Os caras vieram de lá, né, meu? Como é que o cara vai... Se aqui no Sul, né, ou melhor, aqui no Brasil, né? No Brasil como um todo, já tem uma puta influência de Beatles, como é que os caras que nasceram lá, né, meu? Isso aí, meu. Eu tava lendo mudando um pouco de assunto, mas já vou entrar nos Beatles, né, cara? É que a gente sempre é acostumado a falar assim que os caras tocam pra guitarra, ou a banda toca pro baixista, ou toca pro guitarrista, né, cara? Aí hoje eu tava lendo uma matéria de um site dos amigos nossos do Consultoria do Rock, onde estreou uma coluna nova aí do Marcelo Vieira, onde ele vai falar, tipo, escolheu uma coletânea de artistas que ele gosta. Ele estreou com Robin Trower, né? E ele falou assim, Robin Trower é um cara que ele toca pela música, ele não toca pela guitarra, ele toca pela música. E a mesma coisa, lembrei dessa frase falando dos Beatles, que o pessoal fala assim, o Ringo Starr não é um bom baterista. Ele é um bom baterista porque ele não toca pela bateria, ele toca pela música, entendeu? Ele não tá ali ele tá ali para fazer todo mundo brilhar, todos, né? Então o Robin Trower é isso. E é isso, cara, eu acho que Beatles é isso, né, cara? Estão ali pela música, tanto que o Supergrass tá aqui, pela música também, né? Bebendo na fonte direto desses 4 meninos aí, garotos que estão aí. Fizeram um sonzinho, né? Pois é. Eu acho que deviam ter a mesma idade do Supergrass ali. Ou menos até. Menos, né? Menos. Mas tem umas músicas muito loucas falando em psicodelia, né? We Are Not Supposed To, que é até meio avacalhado, assim, né? Eu tava até anotei aqui, tem uma voz assim, não sei o que eles fizeram na voz. Eles ali, né? colocaram um pitch mais rápido, né? Aumentaram a velocidade da música. Tem uma do Mutantes que não é assim também, né? Uma do Mutantes que não tem uma voz meio agudinha assim também. Puta, me fugiu a música. Tem uma coletânea que eu tenho aqui dele, até vou ver se eu acho. Cara, Pato Fu tem uma música, já que a gente falou em Pato Fu, boa. Que é... Muito assim. Cara, como é que é o nome da música? Eu sei que ela é uma baladinha bem, tipo, rural, sabe? E aí eles botam uma voz de robô, assim, pra cantar a música. Essa galera que bebe na psicodelia, eles abrem espaço para isso, né? Sim, total. Tipo assim, cara, vamos viajar mesmo, né? Não é só da boca para fora, né? A música, eu tenho o disco até, Simplicidade, o nome da música do Pato Fu. Simplicidade, pode crer. Eu vou lembrar, depois se eu lembrar eu ponho do Mutantes que eu falei. Que é bem esse lance, assim, a princípio é pra ser uma baladinha bem comum, assim, os caras metem avacalho ali de alguma forma, né, o negócio. É isso, cara. Pô, a gente pegou um puta disco que 30 anos depois, se tu for ouvir com calma, tu vê o quanto esse disco é o reflexo do rock britânico, né? Nem é do Britpop, acho que o
o Brody falou muito bem, assim, né? A gente fala muito do Britpop dos anos 90 e tem sua importância com certeza, mas tu vê flertes de várias coisas, assim, né? Flashes de vários, The Jam, os Beatles, né? Psicodelia, do rock psicodélico também em inglês, o blues rock, né? Tu vê coisas que vão criando e constituindo esse baita álbum, que pra mim hoje ele é muito mais legal do que na época. Não sei se pra vocês. Resumiu tudo. Não. 3 votos. Voto com o relator. Assino com o relator. Que coisa, né, cara? Como tem discos que eles são injustiçados em determinada época, assim, né, que a gente ouve. Claro que tem a parada da idade, né, da nossa idade, né? Daqui a pouco se pega um cara que já era mais velho nessa época, ouvir esse disco, ele já compreendia essa construção que foi feita no álbum. Mas para nós que estávamos, né, conhecendo o rock, conhecendo a vida, conhecendo a música, ele é um disco legal, mas hoje parece que ele é muito mais legal do que na época que foi lançado. A gente vai entendendo, né, o que chegou, o que levou até ele, né? Então, e aí tem também a questão da memória afetiva, né? A gente ouve o disco e começa a lembrar das coisas lá e tal. E tem isso também, né? Tem essa questão de memória afetiva, assim. Mas eu concordo, assim, eu acho que o disco, ele superou todas as expectativas que tinham para serem superadas. E a gente acha que curte mais hoje ele do que curtiu naquele momento, assim, né? Até porque eram outros, cara, 30 anos atrás, né? Eu era um jovem, né? Tinha, sei lá, 10 anos. Ai, cada perna. Eu tinha, tá? Tinha 10 anos. Tá bom, eu vou acreditar. Vou te dar esse voto de confiança. Mas tu vê, ó, ele é tão legal hoje, né, cara? A prova de que ele é tão legal hoje que a banda tá voltando a fazer turnê em comemoração a esse disco que tá voltando pro Brasil, né? Quando é que foi o último show que tu falou? 2005, Virgílio, que eles tiveram? 2006. 2006. Então, assim, ele realmente marcou e hoje ele se torna um disco emblemático, né? Assim, mesmo que pra época tenha essa parada de One Hit Wonder por causa de Alright, tu ouve o disco hoje, tu vê a maturidade dos moleques de 18 anos, né? Impressionante. Impressionante. É isso aí. Fechamos, então, mais alguma coisa pra falar dessa bela obra aí, a Shoot Coco, do Supergrass? Show de bola. Tudo alright. Tudo alright? Yeah. Cara, esse disco em 2015 teve um relançamento em CD e próprio em vinil também, né? E o CD acho que foi relançado com 3 CDs, teve os bônus e tal, né? Uhum. E aí tem uns covers ali no meio que eles fazem, porque, cara, as bandas, quando a banda começa, ela já não começa compondo música, né, cara? Duvida a banda que começa de alguma maneira se inspirando em alguém, né? E tem uma música que eles tocam do Jimi Hendrix, cara, que é Stone Free. Uhum. Se vocês não lembram, depois ouçam aí no Spotify. Cara, aí vocês vão entender um pouco também do que tá encravado e que não era só música inglesa, mas também música americana, né? Stone Free, tipo, tem muito dessa música incrustada aí nesse disco, é muito massa, cara. Uhum. Bom, bem lembrado, hein? Eu não me lembrava dessa música e confesso que eu vou ter que ir atrás de novo para percebê-la. Farei isso também. Farei loeio. Fechamos então, Virgílio. Pô, obrigado pela parceria. Mais uma noite aí. Semana que vem tem mais aí. Disco aí. Também do Reino Unido. Vamos deixar só aqui, né? Cortina de fumaça. Pá! Viu? Pô, obrigado pela parceria, galera. Estamos juntos sempre. Aonde se encontra? Onde tem encontro? Eu, no caso? Tu. Eu agora tô com o meu podcast parado, né? Tô atuando só aqui, né? No glorioso Desconecta. escrevendo lá no site, ocasionalmente. Mas quem quiser me seguir lá no Instagram, lá, tô sempre postando coisa de música também, lá no Virgílio MN. Só seguir lá que tamo junto. Show de bola.
Brody, e o Minha Vida em Vinil, Brody? O que aconteceu? Eu que pergunto. Tá de férias, cara. Tá de férias. Não, mas é completamente compreensível, cara. Eu ainda não tenho essa... Como é que eu posso dizer, cara? Disponibilidade. Disponibilidade toda, assim, cara. Porque gravar e editar... Eu tenho, assim, na minha cabeça... Até ontem eu escutei alguém falando sobre isso, que ele falou assim, eu tenho, assim, tantas coisas na minha cabeça, eu tenho que pôr no papel. Se eu começar a pôr no papel, eu acho que eu tenho episódio para 1 ano, cara. E tanta coisa que eu tenho, assim, que eu vejo, que eu vou anotando e tudo, assim, vou guardando. O problema não é o gravar. Você chega aqui, grava, beleza. O problema é editar, pôr lá, e você perde tempo, né? Tu sabe bem do que eu tô falando, né? Sim, tanto que você mudou toda a dinâmica agora do teu coisa para ficar mais fácil, né? Mas fazer igual eu faço, essas resenhas, assim, dá um pouco mais de trabalho. Mas eu acho que vai voltar em algum momento, cara. Tem que voltar, porque eu sinto falta, às vezes, de estar ali, né? Mas uma hora vem. Mas não seja por isso. A galera te encontra lá no desconecta.com.br. Também o Instagram do Minha Vida em Vinil continua, né? Continua. Principalmente no Desconecta. Principalmente no Desconecta. Hoje, se eu abrir lá o site do Desconecta... Só dá o Brody, né? Só dá Brody. Brody Necta. Brody Necta. Disco Brody. Disco Brody. Então, galera... Era isso então, lembrando aí o patrocínio daqui da Vlut, Clube de Discos de Vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil, escolha o seu plano e receba aí todos os meses o disco que você... Disco não, né? A assinatura que você escolheu. Se inscrevendo aí através do perfil, né? Preenchendo o perfil corretamente, não tem surpresa negativa, só alegrias. A gente se vê aí na próxima semana. Um abraço a todos, até mais! Falou, valeu! Um abraço.